privilégio estarmos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. E desta feita, e nesta série de salmos, eu quero te convidar a meditar no Salmo de número 23. E vamos meditar hoje no primeiro verso deste salmo que nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que belo salmo! Que salmo tão conhecido! Eu creio que até pessoas que ainda não se decidiram para Jesus já ouviram falar deste salmo, ou talvez escrito em algum livro, em algum quadro, em algum lugar eles já viram este salmo. É um salmo muito conhecido de todos, mas com riquezas profundas que pode transformar vidas para a glória de Deus. Este salmo é um salmo de Davi, como tantos outros que ele compôs. E Davi era um pastor de ovelhas antes de ser rei. A Bíblia fala no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 11, que quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei, a Bíblia diz que passaram todos os moços, os filhos de Jessé que estavam lá, mas não eram aqueles que estavam em casa. E o profeta pergunta se ainda havia algum filho, e Jessé disse que sim, e que estava no campo, pastoreando as ovelhas. E Davi é mandado chamar naquela ocasião, chega, é ungido rei, ali na presença dos seus irmãos, do seu pai. E foi um grande rei. E Davi, por ser um pastor de ovelhas, conhecia muito bem as suas ovelhas. Sabia como elas dependiam dele. E Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, compôs este salmo que vamos meditar hoje. A Bíblia diz, no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 10, versículo 11, Jesus disse ali naquela feita: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus fez. E algo interessante é que esse Salmo 23, ele é antecedido pelo Salmo 22. E esse Salmo 22 também, composto por Davi, é um salmo messiânico. Davi, inspirado pelo Espírito, compôs este Salmo 22 1000 anos antes de Jesus nascer. E palavras que Davi diz aqui, Jesus profere na cruz do Calvário. Olha o verso 1 do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46, Jesus fala essas palavras na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Então, no Salmo 22, o pastor está sofrendo. Aqui é o bom pastor dando a sua vida pelas ovelhas. Eu gosto da descrição de Spurgeon, que ele diz num comentário sobre os Salmos. Ele diz que no Salmo 22 não tem águas tranquilas, não tem campos verdejantes. O que existe no Salmo 22 é um cenário de tristeza, um cenário de dor. Era necessário o bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas. E ele deu a sua vida pelas ovelhas. E aqui no Salmo 23, Davi começa a entoar dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante porque Jesus, ele não só é o nosso Salvador, ele é também o nosso Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. A gente não está no mundo ao léu, nós temos alguém que comanda a nossa vida. E aquele e aquela que já entregou a sua vida para Jesus como Salvador, entregou também a sua vida para Jesus como Senhor. Então, ele é o nosso Senhor. A nossa vida é dirigida por ele. Ele é quem tem a última palavra na nossa vida. A gente não faz o que quer, não anda por onde quer, porque nós temos um Senhor que é o nosso pastor.
e nada nos faltará. E aqui, neste Salmo 23, o Senhor também, Ele é o nosso grande pastor. A Bíblia diz lá, no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 20, eu quero ler com você. O escritor aos Hebreus disse assim, 13 e 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Ele é o grande pastor das ovelhas e o Deus de paz. Que coisa linda! Deus, Ele é o Deus de paz. E através da morte de Jesus, nos reconciliou com Deus. Agora nós temos paz com Deus. Agora não há mais guerra, não há mais separação entre o homem e Deus, porque o Deus de paz, Ele selou esse pacto. Ele, através do sacrifício de Jesus, quebrou a parede que dividia o homem de Deus. Agora nós temos paz com Deus. E o escritor disse que pelo sangue do concerto eterno. Olha que coisa linda. Este concerto não teve data de validade. É um concerto eterno. Deus não se arrependeu do concerto que fez pelo sacrifício de Jesus. Aleluia, para trazer vida para as nossas vidas. Esse concerto é eterno. E Ele tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, agradou a Deus. E a nossa vitória está não em só Jesus dar a sua vida, mas há também a Deus ter ressuscitado Ele dos mortos, nos dando também direito à vida eterna. Então, o Senhor, Ele é o grande pastor. Ele é o nosso pastor. E Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é um sentimento de, podemos dizer assim, de pertencimento. Nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso pastor. E essa expressão, nada me faltará, é uma expressão forte. Davi está dizendo aqui, e eu tenho vivido isso, eu creio nisso, que Deus, Ele é suficiente para preencher o vazio do homem. O vazio que o homem tem é do tamanho de Deus. E só o Senhor pode preencher este vazio. Há pessoas que ainda não conhecem esta verdade e tentam preencher o seu vazio com coisas que, ao invés de preencher o vazio, causam um vazio maior ainda. Há pessoas que estão desesperadas e o vazio é tão grande que eles começam a preencher esse vazio nas drogas. Eles começam a se drogar para esquecer as suas dores, para ver que aquela alegria momentânea vem a preencher, mas não preenche. É necessário ele ir em busca de mais. Pessoas que têm, algum parente na família que são usuários de drogas, sabem quanto é difícil esse processo. Essa pessoa precisa reconhecer que somente Deus pode preencher esse vazio. Há pessoas que procuram preencher esse vazio na bebida. Quantos males trazem para si mesmo e para a sua família, para a sua saúde? E é terrível. Há outras, que tentam preencher o vazio com coisas menos prejudiciais, mas que não deixam de ser prejudiciais também, fazendo compras, achando que aquilo vai preencher o seu vazio. Há outros que, por preencher o vazio, começam a comerem, sim, começam a comer excessivamente. E quantos males trazem para si mesmo. Mas neste dia, deixa eu te dizer, pelo poder da palavra de Deus, somente Deus, somente o Senhor pode preencher o teu vazio.
Eu não sei se você conhece pessoas que têm tudo nesta vida, mas se sentem tristes, vazios. Há pessoas que são ricas das coisas do mundo, eles têm riquezas, mas estas riquezas não trazem felicidade. Pelo contrário, há pessoas que às vezes não têm nada, têm só algo para sobreviver, mas se sente bem, se sente o prazer na vida, o prazer por servir a Deus. É pecado ter riquezas? Não, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que riquezas, que fama, que nada neste mundo preenche o vazio que o ser humano tem. O único que pode preencher esse vazio, e não só preencher, a partir do momento que ele vem fazer morada, ele preenche esse vazio e ele traz a satisfação no ser humano. Somente Jesus. E ele está disponível para você. Este concerto que Deus fez com Jesus é o concerto eterno. Enquanto há vida, há esperança. E talvez você me ouça neste momento, talvez você seja uma ovelha que esteja perdida. Mas deixa eu te dizer, tem jeito para você. Jesus é esse pastor que vai em busca de ovelhas perdidas e que traz com alegria para o seu rebanho. Eu sou uma ovelha que foi encontrada por esse pastor. Você é uma ovelha que foi encontrada por esse pastor. Mas quem sabe você também que me ouve é uma ovelha que está perdida. E o bom pastor deu a vida pela ovelha. Ele é o grande pastor, como nós lemos aqui no livro de Hebreus. Ele é o grande pastor que, por este concerto eterno que Deus fez, deu a vida, ressuscitou para dar vida para a ovelha. E ele é o pastor que vai em busca da ovelha perdida. E quando ele vai em busca dessa ovelha perdida, essa ovelha encontra nele o que não encontrou quando saiu do rebanho para procurar lá fora. Porque as coisas do mundo aparentemente são belas e dão prazer, mas é um prazer passageiro. Mas a alegria que há em Deus, que nós temos em Deus, é uma alegria duradoura. E assim como Davi podemos dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não tenho falta de mais nada. Eu tenho Ele na minha vida, como Ele é o meu pastor, como o meu pastor. E Ele é suficiente para preencher o meu vazio, para trazer alegria para minha alma. Feridas, mágoas, problemas, esse pastor cura. E esse pastor traz a satisfação. Que Deus te abençoe e muito em breve estaremos meditando nos outros versos deste salmo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.